Quando João falou desse fruto, o fruto do arrependimento é o primeiro fruto. Diga, o fruto do arrependimento é o primeiro fruto. De novo. É o primeiro fruto. Não poderemos dar outros frutos se não nos arrependemos. O povo de Israel andava em desobediência a Deus, em rebelião a Deus. E João Batista veio anunciando a salvação. Quem era a salvação? Jesus. João Batista veio anunciando a salvação em Jesus. O povo teria que se arrepender e produzir fruto. Fruto principal de todos os frutos, arrependimento. Esse é o principal fruto. Quando uma pessoa se batiza nas águas, veja só, esse batismo nas águas é pelo arrependimento de haver negado Jesus, rejeitado Jesus. Temos outros pecados? Cometemos outros pecados? Sim, prostituição, mentira, adultério, roubo, etc, etc, etc. Muitos pecados. O arrependimento do batismo nas águas é do pecado original, haver negado a Jesus. A pessoa vai até o batismo, até as águas do batismo, e ela diz, eu tenho cometido pecado, estou prostituindo, não quero prostituir mais. Estou roubando, não quero roubar mais. Estou mentindo, não quero mentir mais. Ok. Ótimo. Mas aquele batismo não é desses pecados. Não são desses pecados, mas do pecado original. O pecado primeiro, que foi negar a quem? A Jesus. Porque a pessoa negou Jesus, ela matou, ela prostituiu, ela mentiu, ela se idolatrou, ela praticou toda sorte de pecados. O fruto, o maior fruto, é o arrependimento. Amém? O maior fruto. Qual o maior fruto? Quando você se arrepende, você dará bons frutos. João diz aqui, em Lucas capítulo 3, ele diz no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão. E João disse, Deus pode dessas pedras tirar daí, fazer nascer dessas pedras, filhos de quem? Filho de Abraão. Ele estava dizendo, em outras palavras, enquanto vocês não se arrependerem, vocês não serão filhos de Abraão. E é por isso que as bênçãos de Abraão não nos alcançam. Por isso que as bênçãos de Abraão não chegam na vida da pessoa. Quando eu digo as bênçãos de Abraão, inclui principalmente a salvação. Salvação. A Abraão foi revelado o Evangelho. A Abraão foi revelada a salvação. A Bíblia diz
que Abraão anelava a cidade que tem fundamentos, lá no livro de Hebreus. Se você vai em Apocalipse, capítulo 21, você verá que a cidade que tem fundamento é Jerusalém. Ela tem 12 fundamentos, 12 pedras preciosas. Abraão anelava a cidade que tem fundamentos. Apocalipse diz que a cidade que tem 12 fundamentos é a Nova Jerusalém. São 12 pedras preciosas, são os fundamentos dessa cidade. O ônix, o berilo, a safira, as pedras preciosas. Abraão era um homem temente a Deus, obediente à sua voz, à sua palavra. Mas eles viviam contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, os judeus. E eles diziam, somos filhos de Abraão. E João disse, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês têm que se arrepender. Um coração não arrependido é um coração que vai mentir, é um coração que vai trair, é um coração que vai assassinar, é um coração que vai roubar, é um coração que vai adulterar, é um coração que vai odiar. Produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão. Não diga entre vocês, Abraão é nosso pai. E muitas pessoas hoje também dizem, Deus é meu pai, meu pai. Quando ela vive em desobediência a Deus. Ele diz no versículo 9, se nós não produzimos frutos, os frutos do Espírito, e principalmente o fruto de quê? Do arrependimento, seremos cortados, ele diz aqui, versículo 9. E também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é o quê? É cortada e lançada aonde? No fogo. O que é esse fogo? É inferno. É o inferno. Toda árvore que não produzir frutos, bons frutos, será o quê? Será cortado. Ele diz, o machado está posto ao raiz dessa árvore. Essa árvore precisa produzir frutos. Qual o principal fruto? Arrependimento. O arrependimento. João disse aos judeus que eles teriam que receber Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Eles negaram Jesus. João estava profetizando porque João sabia que eles iriam rejeitar Jesus. E eles rejeitaram Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus. Se você não se arrepender, o batismo de água não vai fazer isso. Quem faz isso é você. Quem dá esse fruto é você. O batismo de águas, João fala mais na frente, eu batizo vocês com água, mas vem aquele que é maior que eu e vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Batismo de água, entenda isso, o batismo de água é batismo de homens. Deve ser praticado, deve ser feito, mas é batismo de quê? De homens. É o homem que decide que vai se batizar. Por outro lado, é um homem quem batiza, um sacerdote. A senhora quer ser batizada? Quero. Por quê? Não, me arrependi, eu não quero continuar vivendo como eu vivo, etc, etc. Ok, vamos nas águas. E o pastor e o sacerdote batiza a pessoa. Por isso que eu digo, batismo nas águas é batismo de homens. Deve ser praticado.
Mas é o homem quem decide, eu quero me batizar. Quem um dia se decidiu se batizar? Foi alguém que mandou você se batizar ou você decidiu? E quando você foi ao batistério, ao batismo, você batizou só ou alguém te batizou? Quem te batizou? O pastor te batizou. O obreiro te batizou. Alguém te batizou. Por isso que João disse, eu estou batizando vocês em água. Eu batizo vocês com água, apenas com água. Mas se vocês não estiverem arrependidos, não há salvação. Não há salvação. Produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. Produzir frutos dignos de quê? Arrependa-se. Esse é o maior fruto que você pode produzir, arrependimento. Quando você se arrepende, virá o Espírito Santo. Quando as pessoas iam até João, arrependidas, e se batizavam, os pecados delas eram o quê? Perdoados. E elas começavam a viver dentro da doutrina, dos ensinamentos de João. Os ensinamentos de João apontavam para Jesus. Os discípulos de João aceitaram a Jesus. Os discípulos de João deixaram João e seguiram a Jesus. Disseram isso a João: João, os teus discípulos estão indo embora, estão seguindo a Jesus. Ele falou: ótimo, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu vim para isso, porque ele é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. Os discípulos de João seguiram Jesus porque estavam arrependidos. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e ainda não se arrependeram, ainda seguem a João. Você deve deixar de seguir João e começar a seguir quem? Jesus. Deixe de seguir João e comece a seguir Jesus. Seguir João é você seguir as doutrinas, os propósitos, os movimentos que se faz numa igreja. Você dá dízimo, você dá oferta, você vai campanha, você faz propósito, você faz clamor, você faz jejum, etc, etc. Tudo que a igreja promove, nós devemos fazer, mas você não deve ser apenas discípulo de João. Você tem que seguir quem? Jesus. Seguir Jesus. Muitos seguem João até hoje. Fazem tudo, todos os propósitos da igreja, participam de tudo. Mas ainda não se arrependeram. Ainda são uma velha criatura. Quem compreende? São uma velha... Ainda são uma velha criatura. Por isso João disse, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é maior que eu e vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará. Eu batizo apenas com água. Olha o versículo 10. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos por de fazer? As multidões que foram a João aprenderam o arrependimento, o batismo das águas, o arrependimento. Quando você se batiza hoje nas águas, você se batiza para arrependimento, não apenas dos seus pecados cometidos, mas do arrependimento de haver negado Jesus, de viver em desobediência a Ele. Esse arrependimento. Meu Deus, eu vivo em pecado, eu vivo desobedecendo ao Senhor. Eu não me converti ainda, eu não guardo tua palavra. Esse é o arrependimento, esse é o verdadeiro fruto. E as multidões interrogavam a João, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Olha o versículo 11, João respondia. Respondeu-lhe João,
Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Olhe para mim. Não se parece com o que Jesus disse em Mateus capítulo 5? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te tomar a capa, deixa que leve também a túnica. Não faça confusão. Não se indisponha por isso. Não brigue por isso. Não odeie por isso. Se alguém te levar a capa, deixa que leve a túnica. Veja, João veio trazendo esse mesmo ensinamento. Porque as multidões queriam saber. Aqui Jesus ainda não havia sido apresentado, ainda não havia se manifestado, e as pessoas seguiam João. Então as multidões interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe João, versículo 11: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Divida sua comida. Seja bom, seja misericordioso, seja compassivo. Esse fruto é fruto de um coração arrependido, que não é mais egoísta. Versículo 12. Foram também os publicanos, cobradores de impostos, né? Defraudavam, que eram injustos. Foram também os publicanos para serem batizados. E perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Perguntaram a João: João, mestre, o que havemos de fazer? E ele respondeu-lhes João, versículo 13: não cobreis mais do que o estipulado. Quem compreende? Não cobreis o quê? Mais que o estipulado. Não cobre mais do que aquilo que é devido. Cobre o que é o quê? Justo. Sejam justos. Porque os publicanos aumentavam os impostos, roubavam as pessoas, defraudavam as pessoas. E João disse: ao se batizar, façam isso. Passem a ser justos. Não cobrem além da conta. Se nós cobramos além da conta, se somos injustos, ainda não somos arrependidos, ainda não temos esse fruto. Se você não é arrependido, você não tem esse fruto ainda. O fruto do arrependimento. Os frutos que você vê em Gálatas, que nós estamos vendo, estudando, fala de alegria, paz, são os frutos do Espírito. Gozo, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, são os frutos do Espírito. Nunca poderemos dar esses frutos se primeiro não dermos o fruto de quê? Do arrependimento. Nunca alcançaremos essa posição espiritual de salvos sem arrependimento. Olha só, versículo 14: até os soldados vieram a ele. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Porque os soldados trabalhavam prendendo as pessoas, eles eram truculentos, né? Era o serviço deles. E nós, soldados, lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém o quê? Maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Olhe para mim. Normalmente, as pessoas que trabalham assim, você vê muitos policiais, você vê muita gente na justiça aceitando suborno, não é isso? Não é assim? Se soltar um dinheirinho por fora, você é solto. Aquele crime é ocultado, aquela prova é escondida. E eles faziam isso naquela época. Lembre-se que deram dinheiro aos soldados
que guardavam o corpo de Jesus, para que eles dissessem que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Quem compreende? Eles eram corruptos. Os soldados que se arrependeram, os que se arrependeram, vieram até João e disse: nós, soldados, nós trabalhamos com isso. João disse: sejam honestos, não aceitem denúncia falsa, não peguem dinheiro além do que vocês ganham, estejam contentes com o que vocês ganham honestamente. Primeiro fruto que deve ser produzido. Qual o fruto? Arrependimento. Qual o primeiro fruto? O arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Foi o que João disse. Enquanto não somos arrependidos, não estamos salvos. Não poderá vir o Espírito Santo. Como virá o Espírito Santo? Como vai dar o fruto de alegria, o fruto de longanimidade, o fruto de fidelidade, o fruto de amor, os frutos do Espírito? Diz aqui, versículo 15: estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, falando sobre João, todo o povo, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Eles estavam dizendo: será que não é ele o Cristo? O povo estava discorrendo, falando: será que ele não é o Cristo pelos seus ensinamentos? Aí João diz, versículo 16: e disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com quê? Com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. Ele vos batizará com quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Amém? João disse: o batismo que eu batizo é o batismo com água. Eu apenas batizo vocês com água. Mas virá aquele que é mais poderoso que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se nós não conseguimos dar o fruto do arrependimento para a salvação, como daremos o fruto do Espírito para a edificação da nossa vida espiritual, para mantenimento da nossa vida espiritual, para testemunho? Os frutos do Espírito Santo é para testemunho, é para edificação espiritual, é para nos manter na salvação, os frutos do Espírito. Amém? Mas se não damos o fruto do arrependimento, como daremos os frutos do Espírito? Tem que haver arrependimento. O que eu faço, bispo? Eu tenho feito uma coisa errada. O que eu faço? Eu trabalho com tal coisa e eu estou sendo desonesto. O que eu faço? Deixe de ser desonesto. Faça o que é justo. Faça o que é justo. Ele disse: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. João, o que nós devemos fazer, João? Eu sou um publicano, eu cobro impostos, eu trabalho com isso, eu mexo com dinheiro. O que eu faço? Não se corrompa. Não pegue o que é dos outros. Amém, gente? É isso. Senão, estamos nos enganando. Você está se enganando a si mesmo. Você pode ser discípulo de João e não ser discípulo de quem? De Jesus. Eles só seriam discípulos de Jesus se eles guardassem os mandamentos de Jesus. O que João ensinou foi o que Jesus ensinou. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. João ensinou isso. Senão vamos nos tornar
ou nos tornarmos religiosos dentro da igreja, achando que estamos seguindo a Jesus, e nós estamos seguindo apenas a João. Você está seguindo a Jesus ou a João? Você está seguindo a Jesus ou a igreja apenas? Quando eu digo João, João disse, não sou eu o Salvador. Quando Jacó viu, quando Deus mostrou para Jacó aquela pedra onde anjos subiam e desciam, e Jacó se acordou daquele sono, e ele se acordou dizendo, eu não sabia que esse lugar, que essa pedra que eu levantei aqui era a casa de Deus. Ele não sabia que aquilo dali era a casa de Deus, mas ali era a casa de Deus. Ele disse, aqui está a porta do céu, a casa de Deus e a porta do céu. E ali, naquele monte, onde Jacó colocou a pedra como travesseiro, naquele mesmo monte, que é o Monte Moriá, que é o Monte Sião, Jerusalém, onde está edificada Jerusalém, ali foi construído o templo, exatamente naquele mesmo lugar. A igreja, ela é apenas a porta do céu, a casa de Deus e a porta do céu. A igreja não é o céu. Diga, a igreja, ela é a casa de Deus e a porta do céu. Ela não é o céu ainda. Não é o céu ainda. Ela é apenas o quê? A porta do céu. Se você está na igreja há 20 anos, 30 anos, você não está arrependido, não é arrependido, você não produziu ainda o fruto que vai trazer a salvação. Arrependei-vos, disse João, arrependei-vos, todos vós. E os que vinham arrependidos se batizavam e começavam a seguir a João. Até que se manifestou Jesus. Quando se manifestou Jesus, João disse, esse é o Filho de Deus. Sigam a ele seguir. É esse aí. Esse aí é aquele que eu preguei para vocês que viria, o Messias, o Filho de Deus. E o povo deixou João, os discípulos deixaram João e começaram a seguir a Jesus. Amém? Guardar os mandamentos de Jesus. É o que nós devemos fazer. Deixar de seguir João, seguir a igreja, ser só da igreja. Eu sou da igreja. Mas eu sou da igreja. Eu estou na igreja há 20 anos. E você, se você não produz fruto de arrependimento, você está perdido. Ele disse que o machado está posto aonde? Na raiz da árvore. O machado já está assim, o machado. Se essa árvore não produzir esse fruto, que é arrependimento, o que vai acontecer com ela? Nós lemos aí, versículo 8, se eu não me engano. Ela vai ser cortada e vai ser lançada aonde? O que é que ele diz aí? Não está escrito aqui, vai ser lançada no fogo? Está aqui. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto. Aqui não fala do fruto do Espírito Santo. Esse bom fruto é o arrependimento. O bom fruto é o arrependimento. Aqui não é ainda os frutos do Espírito Santo. É o bom fruto. É o arrependimento. Quem não produz o bom fruto é cortado e lançado aonde? No fogo. Amém? O que farei, bispo? O que eu faço? Estou num negócio aí que não é muito honesto. Saia desse negócio. Eu estou me engraçando por uma mulher que não é minha esposa, ela no meu trabalho, é minha vizinha, ela me olha assim, tal. E o que eu faço? Amigo, arrependa-se. Arrependa-se. Não é que as pessoas não sabem o que tem que fazer. Elas sabem.
Por isso que não adianta ficar pregando pecado na igreja, só falando de pecado, mostrando o que é pecado. Isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, aqui dali é pecado. As pessoas sabem. As pessoas sabem. As pessoas sabem. As pessoas sabem. Ou não sabem? Sabem. As pessoas sabem. Não é que não sabem. Sabem. Arrependei-vos. Amém? E aí, depois desse arrependimento, vem o batismo com o Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração. Se arrependa. Fale com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Se arrependa do mal que você iria fazer. Se arrependa do que você falou. Se arrependa da decisão errada que você tomou. Se arrependa do pecado que você praticou. Se arrependa da maldade. Você injuriou, você caluniou, porque você estava com raiva. Você fez isto naquele momento de fúria. Você pegou o que não era seu e você disse: eu sei que está errado, mas todo mundo lá na empresa pega, eu vou pegar também. E você sabe que está errado. Arrependa-se. Arrependa-se do que você falou. Arrependa-se dos pensamentos que você tem mantido na sua mente. Arrependa-se antes que o machado corte essa árvore, porque o machado está posto à raiz da árvore. Arrependa-se. Arrependa-se. Todos que foram a João, João disse: arrependa-se. João, nós somos isso, somos soldados, nós prendemos gente, nós fazemos muita coisa errada. João disse: deixe de fazer isso. Sejam honestos, não aceitem acusação falsa, não aceitem suborno, vivam do salário de vocês, do pagamento que vocês recebem, sejam honestos. É isso, esse é o primeiro fruto, é o arrependimento. O batismo nas águas é esse fruto, arrependimento. O Espírito Santo jamais virá sobre um coração que não é arrependido. O Espírito Santo jamais vai entrar num coração que não se arrependeu. Em nome do Senhor Jesus,